Pois ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. Livra-me, Senhor, dos mentirosos e dos enganadores, porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Eu amo aquele que me ama, e quem me procura acha. Filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Quem caçoa do seu pai ou despreza a sua mãe quando ela fica velha, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava, dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Quem teme o Senhor e é humilde consegue riqueza, prestígio e vida longa. Temer o Senhor Deus e odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: viva o Rei dos Judeus! Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Mas, se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher, e Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. Meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. O país que não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros, a segurança. Ele acalmava a tempestade
e as ondas ficavam quietas. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm? Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então, todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem ou a fazer o bem aos que têm um coração honesto. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Que toda a terra tema a Deus, o Senhor. Que todos os habitantes do mundo o temam. Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu Monte Santo ele me responde. Ajuda-me agora, ó Senhor, meu Salvador. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. Eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda. Sei que é Ele quem me defende. Eu louvo a promessa de Deus, o Senhor. Confio nele e não terei medo de nada, o que podem me fazer simples seres humanos. Hoje, onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Ele dá aos abandonados um lar, onde eles podem viver, solta aos prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Em tempos de angústia, eu te chamo, pois tu me respondes. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a ele: Ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em ti. Confie sempre em Deus, meu povo. Abra o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade e faze com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Faça com que prosperemos de novo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. De manhã ouves a minha voz. Quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador. Por causa da tua própria honra, salva-nos e esquece os nossos pecados. O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda, e da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. Não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias e 40 noites, e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Quem bater no pai ou na mãe será morto. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Quem procura ficar rico por meios desonestos põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais.
Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Com toda a pressa e sem demora, procure obedecer aos teus mandamentos. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. O Senhor Deus diz: Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês, desde que os tirei do Egito. Eu sou o único Deus que vocês conhecem, o único Deus que os salvou. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer, porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe, será morto. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei se matar. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor. Vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente. Ando em volta do teu altar junto com os que te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das tuas obras maravilhosas. Porém Moisés disse: Quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? Aí o que é que eu digo? Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou me enviou a vocês. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito na certa será recompensado. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? O anjo do Senhor fica envoltada àqueles que o temem e os protege do perigo. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás, se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso que nos livra da morte. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz, não aprenderam a temer a Deus. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor, e eu nunca serei derrotado. No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci, quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Quando falo de paz, eles falam a favor de guerra. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. Aqui farei com que um descendente de Davi seja rei poderoso e farei com que sempre sejam reis os descendentes desse rei escolhido. Farei com que os seus inimigos fiquem cobertos de vergonha, mas ele usará uma coroa que vai brilhar cada vez mais. Ó Senhor, tu és bom e perdoador, tens muito amor por todos os que oram a ti. Pois o Senhor está contente com o seu povo. Ele dá aos humildes a honra da vitória. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus,
que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. Felizes são aqueles que de ti recebem força e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com seu plano. No teu templo, ó Deus, ficamos pensando no teu amor. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Ó Senhor Deus, o rei está muito feliz porque lhe deste força. Está muito contente porque o tornaste vitorioso. Depois pegou as 2 placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança, enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo, para que ninguém pudesse ver a arca. Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus falando com ele de cima da tampa da arca da aliança, do meio dos 2 querubins. Era assim que Deus falava com Moisés. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. O Senhor Deus disse a Moisés: eu estou fazendo agora uma aliança com o seu povo. Na presença deles, farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra e em nenhuma nação. Todo o povo verá que milagres eu, o Senhor, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso, terá de sofrer muito. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Louvem a Deus o Senhor. Com danças e em seu louvor, toquem pandeiros e liras. Cantem hinos a Deus o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. O Senhor Deus é grande, merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor, da tua fidelidade. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Louvem o Senhor Deus, é minha rocha, Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Todos vocês que obedecem a Deus, o Senhor, alegrem-se por causa daquilo que Ele tem feito. Louvem a Deus todas as pessoas honestas. Toquem lira em louvor ao Senhor, cantem louvores com acompanhamento de harpas de 10 cordas. Cantem a Deus uma nova canção. Toquem harpa e gritem bem alto. Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Cantem em louvor a Deus. Cantem hinos em sua honra, preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor, alegrem-se na sua presença.
Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida. Porém, os maus serão destruídos. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E assim, se Deus quiser, chegarei aí em Roma cheio de alegria e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Batam palmas de alegria a todos os povos. Cantem louvores a Deus em voz alta. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo porque o Senhor me protege. Não se irrite por causados que vencem na vida, nem tenha invejados que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Os que sobrarem do povo de Israel nunca mais farão maldades, não mentirão, nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Eu te louvo, ó Deus. Não fiques assim silencioso. Os maus e os mentirosos falam contra mim e me caluniam. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos, por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança.